O vício da inveja, o pecado da inveja, nós combatemos exatamente com a bondade, com a benevolência e especialmente com a ação de graças. Como assim? Veja, muitas são as vezes que nós agimos de modo invejoso, sem nem percebermos, né? Ou às vezes de modo muito consciente. O que é, portanto, o pecado da inveja? A inveja é tudo aquilo, toda forma de nos entristecermos com a alegria do outro, de ficarmos tristes por algo que de alguma forma nós colocamos como Deus na nossa vida. Veja, a tristeza, a princípio, ela é um bem que Deus nos colocou, um dom que Deus nos deu, para que, quando nos afastamos de Deus, a tristeza bate e a gente volta para Deus, né? Então, essa é a principal situação, o porquê o Senhor concedeu a cada um de nós a possibilidade de nos sentirmos tristes. Quando nos afastamos de Deus, falta, portanto, o amor, falta a alegria plena e, portanto, a tristeza se aproxima de nós. A gente percebe essa situação e a gente volta para a plena alegria que é Deus. Por isso que quando Adão, quando Eva caem no pecado, eles ficam entristecidos e se afastam, né? Quando escutam a voz de Deus que vem caminhar com eles todos os dias, eles se lembram, né? Poxa, perdemos a alegria verdadeira que estar com o Senhor, e se escondem, né? Mas, assim, quando o Senhor chama, quando Ele pede, o que está acontecendo, algo assim, eles correspondem, né? Dizem o que acontece, né? E sente falta. A tristeza faz com que eles sintam falta de Deus. Acontece que, por conta também do pecado, nós começamos a colocar outras coisas como nosso Deus. O Deus dinheiro, o Deus a afetividade toda desregrada, né? Nós vamos colocando outras coisas como Deus. E aí, quando estas coisas começam a faltar, quando estas coisas eu não tenho, então também eu me entristeço, né? Quando eu coloco algo como Deus, e este algo eu não tenho, também começo a me entristecer. E aí entra então também aquilo que era para ser um dom, começa a também ser uma situação de pecado, né? Tudo o diabo começa exatamente a agir, né, como forma de destruição do ser humano. E também foi por inveja, a própria Sagrada Escritura, o livro da sabedoria, se não me falha a memória, diz que foi por inveja que o demônio faz com que a morte se aproxime do ser humano, né? Foi por inveja do ser humano, porque veja, ele já tinha cometido seu pecado, ele já estava nos infernos, né? E foi por inveja, porque o ser humano caminhava com alegria junto ao Senhor, tinha uma amizade perfeita com o Senhor, estava de fato numa intimidade, numa amizade que era de ficar com inveja, e ele invejou isso, né? E foi a inveja, portanto, que fez com que ele se aproximasse do ser humano para destruí-lo, e é por inveja que dia após dia ele anda pelo mundo para perder as almas. Se nós pegarmos os evangelhos, também os evangelhos diz que foi por inveja que os fariseus e mestres da lei entregaram Jesus para ser crucificado. Também foi a inveja, veja. Então é um pecado quase que, assim como a soberba, um pecado diabólico. Por isso que nós chamamos todos eles de pecados capitais, ou seja, pecados cabeça, que começa a construir a partir destes pecados muitos outros. E o primeiro deles é a soberba, e a partir dele tantos outros pecados. E hoje então, meditando o pecado da inveja, percebermos, irmãos e irmãs, quantas e quantas são as vezes que nós nos entristecemos porque não temos algo. E aí às vezes nós negligenciamos o 10º mandamento da lei de Deus, né? Às vezes a gente até lembra de todos eles na hora da confissão, mas nem tchum para o 10º mandamento: não cobiçar as coisas alheias. E às vezes nós até percebemos algo nesse sentido em nosso coração, e ao invés de nós corrigirmos, nós falamos: mas é só uma invejinha boa, uma inveja santa. A gente vai
diminuindo, já percebeu? A gente começa a diminuir o pecado, vai diminuindo também o estilo do nome. Ah, é só uma invejinha, ah, é só uma fofoquinha, é só não sei o quê. E a gente vai colocando tudo no inha, para achar que é de menor, né? É uma coisa pequenininha, só que a coisa pequenininha, você vai ficando pertinho da gente, a gente vai alimentando e vai ficando uma coisa gigantesca. E a inveja é uma destas, que nós vamos somente deixando por ali, não é nada. E às vezes, não é somente uma questão material, porque o carro do outro, porque o outro tem um trabalho melhor, porque o outro foi promovido, porque o outro fez tal coisa e assim por diante. Não, às vezes é uma situação até aqui, vamos colocar nós que aqui estamos na igreja, nós invejamos porque o fulano de tal é coordenador disso, porque aquele é ministro, porque aquele outro é coroinha, porque o Senhor concedeu dons assim, assim, assado para aquele e não deu para mim aquele. E nós vamos invejando, ou seja, nos entristecemos com o dom, com a alegria, com aquilo material que o outro tem, com a família que o outro construiu, com o esposo, com a esposa do outro, e a gente vai tendo e fazendo crescer exatamente esta tristeza por ocasião do outro. E aí nós somos convidados a perceber exatamente o evangelho de hoje, né? O evangelho que o Senhor nos propõe no dia de hoje, de São Mateus capítulo 24, no sermão escatológico. Esse é um sermão escatológico. O que quer dizer escatologia? Sobre os fins últimos, sobre as coisas últimas, né? E este é um sermão das coisas últimas. O Senhor está nos mostrando que precisamos estar preparados. Portanto, como ficamos preparados para a vinda do Senhor ou para a nossa morte, né? Porque uma das duas coisas acontecerá primeiro, ou a gente morre primeiro, ou o Senhor vem ao nosso encontro, né? Uma das duas coisas vai acontecer, minha gente. Esta é a única certeza da qual nós temos, de que nós somos passageiros nesta terra, porque o próprio livro do Apocalipse nos recorda que haverá novos céus e nova terra, ou seja, até a terra será renovada, e aí não pode haver homens, mulheres ainda entregues ao pecado, inclinados ao erro. Por isso, precisamos estar atentos a estas realidades. Veja, o Senhor nos convida, ao estar preparado, a estarmos vigilantes, à espera, como uma pessoa que não sabe o momento que virá o ladrão, mas exatamente por não vir que a gente não vai pagar para ver, né? Então tranca a porta, coloca isso, faz aquilo, aumenta uma tranca, fecha a janela, né? Não vai facilitar, porque o ladrão não avisa quando vem, não é? E assim também o Senhor não nos avisará quando vem, não nos dirá quando virá ao nosso encontro, mas também não nos avisará quando pedir contas da nossa vida, né? Olha, já acabou seu tempo nesta terra, já encerrou o momento da sua vida neste mundo, e aí? O que foi que você fez por mim? E aí, como é que você viveu este cristianismo? E aí? Então, estejam vigilantes. Esta é a primeira recomendação de Jesus, estar preparado, vigilante para o momento derradeiro. Mas também sejam fiéis e prudentes. A fidelidade e a prudência que é necessária para a vivência do Evangelho, para a vivência de um cristianismo correto, coerente com a nossa vida, coerente com o nosso proceder deve ser coerente com este Evangelho, com a boa notícia do reino. Então, neste Evangelho que nós ouvimos hoje, o Senhor nos convida a, abandonando a hipocrisia que escutávamos no dia de ontem, dia após dia, sejamos cada vez mais vigilantes, e nesta vigilância vivamos a fidelidade e a prudência. Como, portanto, sendo invejosos, podemos ser fiéis, prudentes e nos apresentar vigilantes, preparados? De que forma? De que maneira? A partir da virtude, da bondade e também da ação de graças. Porque no céu é tudo ação de graças. Se a gente pegar a palavra ação de graças em grego, a palavra será eucaristia,
Por isso que a Eucaristia, a missa é ação de graças, a própria missa. Então aquele que se dispõe a participar de modo efetivo, colhendo e buscando colher todos os efeitos da Santa Missa, já está fazendo esta ação de graças, combatendo inclusive a inveja. Por quê? Quando eu vejo algo que o outro tem, por exemplo, um dom, né, um carisma, né, uma situação que cabe e que se encontra no outro, e que eu começo, né, a sentir esta percepção de que eu começo a me entristecer, que eu começo a desejar aquela situação também para mim, ou que o outro tenha algo que eu gostaria de ter, seja material, seja espiritual, não é? Seja na questão do trabalho, enfim. E nós vemos muito na questão corporativa exatamente esta situação de puxar tapete um do outro por inveja, né? Especialmente em questões de cargo e coisas do tipo. E aí, caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor nos convida, através da ação de graças, a rezarmos. Quando eu percebo isso, ao invés de pensar, eu queria isso para mim, eu me entristeço porque o outro tem, eu pedir, Senhor, louvado seja, eu rendo graças, porque este meu irmão obtém exatamente este dom, este carisma. Aquele carro que aquele meu irmão comprou, que aquela minha irmã comprou, que o Senhor conceda um melhor ainda. Eu começo a render graças por aquela situação, e eu vou esmagando a inveja em mim. Eu vou esmagando qualquer tipo de tristeza que pudesse habitar em meu coração. E aí, se nós observarmos a ladainha da humildade, exatamente tem um determinado momento que a gente vai esmagando exatamente a inveja, até da santidade. Que todos sejam mais santos do que eu, contando que eu me esforce o máximo possível também para ser santo, né? Então, até na santidade, Senhor, dê a graça de que todos sejam mais santos do que eu, de que todos estejam ainda mais próximos de Ti.